Conexão Itajubá tem a grata satisfação de receber aqui, depois de tanto tempo que eu não vejo, minha amiga Carolina. Carolina é professora da Faculdade Venceslau Braz, é uma das especialistas, é uma nutricionista já de longa data, não vou também dizer tão longa assim, porque para não entregar. Carolina Moreira Vieira Carvalho, é um prazer te rever, Carolina, já trabalhamos juntos, foi uma época muito gostosa. Bom dia, bem-vindo ao Conexão Itajubá. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes da Rádio Panorama. É um prazer também revê-lo e estar aqui hoje com você, nessa manhã. Muito legal, Carolina. Carolina, olha, nós já falamos aqui que um levantamento sobre obesidade e gordofobia feito por algumas entidades em fevereiro agora, com mais ou menos 3.600 pessoas, revelou que 88% delas apresentavam excesso de peso. E 37% com obesidade grau 3. Já há muitos anos atrás, já se falava da preocupação da população brasileira estar se tornando obesa. Da população mundial não se fala, nem se fala, né? Mas o brasileiro está ficando obeso. E uma das coisas que a preocupação também era a obesidade chegando na criançada, né? Bom, vamos começar contextualizando, explicando, Carolina, com a sua expertise, o que é obesidade. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a obesidade ela é um excesso de gordura corporal que vai determinar prejuízos à saúde, né? Então, existe um índice de massa corpórea, que é o IMC, que acima de 30 quilos por metro quadrado já significa uma obesidade, né? O índice de normalidade, né, o IMC normal de uma pessoa adulta é de 18,5 até 24,99. A partir de 25 já é considerado um sobrepeso ou excesso de peso, né? E acima de 30, considerado uma obesidade. A obesidade grau 3, né, já é um grau elevado, acima de 40, o IMC maior, igual ou maior que 40 quilos por metro quadrado. Ô Carolina, no passado se dizia, o pessoal perguntava assim para você, quanto é que você mede? Ah, tem 1,65, né? Ah, então você não pode passar de 65 quilos. Essa relação ainda existe? É essa relação, né? O índice de massa corpórea, a gente pega o peso de uma pessoa, 70 quilos, e divide pela altura dela ao quadrado. E aí a gente vai achar o IMC. E hoje, para a gente definir essa obesidade, ainda é utilizado o IMC, né? Que é o peso dividido pela altura quadrado. Então, a gente ainda usa, sim, né? Essa relação de peso por altura. Então, por exemplo, a pessoa que tem 1,60 m, está com 65 quilos, está na obesidade ou está no sobrepeso? Não, ainda no sobrepeso. Está no sobrepeso. Aí quando é que ela chega na obesidade? A partir de 70, eu não sei de cabeça aqui. Mas é mais ou menos isso. 70, subiu 10 quilos acima. Já pode ser considerada obesa. Né, um sobrepeso, né? E depois uma obesidade. A obesidade eu acho que é a partir de 1,72. Tem que fazer as contas, né? A partir de que momento... Então, pergunto, elas são consideradas obesas a partir desse ponto. Agora, quais são os riscos para a saúde? Então, a obesidade, ela não vem sozinha, né? Ela traz com ela vários fatores prejudiciais à saúde. Então, a gente pode falar de problemas relacionados a coração, né? Diabetes, hipertensão arterial, que é um problema, né, cardiovascular, dislipidemias, né, problemas em relação ao colesterol, asma também está ligado, né, como uma consequência, problemas relacionados ao fígado, alguns tipos de cânceres ligados à obesidade? Estão ligados à obesidade. E hoje a gente vê, né, devido à pandemia da Covid, as pessoas obesas, ela tem uma probabilidade maior de se hospitalizar
né, de agravar os casos relacionados ao coronavírus também. Então, a obesidade, ela não vem sozinha, ela traz com ela, né, na verdade, existe uma síndrome metabólica, né, que vai, então, agravar outros problemas relacionados aí à saúde, que a obesidade traz junto. Então, eu pergunto a você, Carolina, todo obeso tem esses problemas? Ou seja, por exemplo, todo obeso é diabético? Não, na verdade não é assim, né? Não é assim. Cada pessoa vai desenvolver e com graus variados, né? A pessoa tem, na verdade, uma das causas da obesidade é a predisposição genética. Então, cada pessoa tem uma predisposição, né, a desenvolver determinados problemas de saúde. Então, não é porque é obeso que vai vir todos esses problemas juntos, né? Cada pessoa tem a sua particularidade. Então, pergunto para você, a família, aquela família rechonchudinha, simpática, né? Porque normalmente todo gordinho é simpático, isso é uma verdade, né? Tem os filhos desse casal tem tendência, então, a ser obeso também? Sim, com certeza. Agora, ele é obeso porque os pais são obesos, ou ele vai ser obeso porque os pais se alimentam mal, por isso são obesos e vão fazer uma criança obesa também? Então, Otávio, a gente tem condições biológicas, né, que vão ajudar a desenvolver, então, a questão da obesidade, e condições ambientais fatores ambientais também que vão auxiliar. Então, a obesidade, o fator ambiental, né, que eu falo, a questão de alimentação. Se tem um hábito alimentar errado, que não é saudável, com certeza é um fator importante para agravar a questão do ganho de peso, né? Mais o sedentarismo, pessoas que não têm o hábito de se exercitar, né, de ter uma atividade física, também é outro fator importante ambiental que vai agravar a situação do ganho de peso. O que é que causa essa obesidade, além do fator genético, como você colocou? Então, uma alimentação? Na verdade, assim, é muito complexa a obesidade, né? A gente precisa conhecer melhor o paciente para a gente conseguir fazer um tratamento adequado. Então, a gente tem genético, sim, né? Questão genética de influenciar, mas o fator ambiental de se alimentar mal e ter aí ser sedentário, né? O sedentarismo ganha muito, consome muito, né? Consumo energético e baixo gasto energético auxilia aí nesse ganho de peso. Tem uma pergunta que eu achei interessante aqui, que chegou pelo WhatsApp do Conexão. Ele diz: olha, tem uma sobrinha de 3 anos com mais ou menos 30 quilos. 3 anos. Extremamente gorda. E para acalmá-la, só com comida. Ela precisa ser levada a um psicólogo? Com toda certeza, né? É um tratamento conjunto. Então, outra situação, né, que eu não falei, o estresse, a privação do sono, ela também está relacionada ao desenvolvimento da obesidade. Ou seja, dormir pouco pode gerar ganho de peso? Pode gerar ganho de peso. Olha só. Né? Então, no caso da obesidade infantil, é um caso de comportamental também, né? Então, a gente precisa, sim, cuidar dessa criança, junto com o psicólogo, né? Fazer, às vezes, até um tratamento medicamentoso para a gente poder ajudar, né? Porque, na verdade, assim, o deixar de comer não é fácil. Mudar um hábito alimentar não é uma situação fácil. E quando a gente fala de uma criança, a gente tem que pensar numa família inteira. Igual você falou, é uma família de gordinhos, né? Que se alimenta, provavelmente não se alimenta bem. Então, é um tratamento de uma família inteira.
Isso Olha, é importante. não adianta colocar a criança no regime e não dar o exemplo, né? Sim, com certeza. Olha, eu não vou dizer o nome aqui para não entregar, porque senão vai ser pancada em casa, mas ele diz assim, olha, a minha namorada está com 71 quilos, está obesa, esta pessoa só quer dormir. Está naquilo que a gente acabou de falar, né? A privação do sono. Mas no caso dela, ela só está querendo dormir. Na verdade, assim, a questão da pessoa... Ou seja, não faz atividade física. Faz atividade física. Mas aí, num caso desse, o que é o melhor? Você como nutricionista, aliás, super experiente, me diz, o que é melhor? Procura um psicólogo ou procura um nutricionista? Não, o nutricionista é muito importante, realmente, né? Para poder a gente identificar quais são os problemas relacionados à alimentação. E aí a gente tentar, então, apontar ali aonde está o erro no consumo dos alimentos, né? Claro, o profissional também da educação física, né? Ajudar na questão da atividade física. Às vezes, sim, um psicólogo também, né, para a gente poder identificar, porque a questão mental, né, patologias mentais podem também influenciar ali a questão da obesidade. Como né? você colocou, né? Angústia. Exatamente, o estresse que leva a ansiedade, a angústia, nessa pandemia louca aí, que deixou todo mundo doido em casa, atacando a geladeira e a despensa de noite, né? Pode ser elemento para ter pelo menos causado um sobrepeso no pessoal, né? Com certeza. Inclusive, você falou de dados, né, de pesquisa recente ali de fevereiro. A gente tem, na verdade, um dado oficial do Ministério da Saúde só de 2019, onde a gente tinha 60% da população adulta com excesso de peso. No Brasil. E obesidade, 25%. Muita gente. Isso em 2019. E aí a gente chegou à pandemia. Depois da pandemia, a gente não tem dados ainda oficiais, né? Provavelmente esse número aí aumentou bastante. Né? Carolina, para não tomar mais o teu tempo, eu gostaria de saber aquela pergunta de curioso. Qual a diferença do alimento diet para o light e o zero? Bom, o alimento diet, ele tem uma redução de pelo menos 25% de algum nutriente, né? Então, ele pode ser diet, geralmente, né? A maioria do diet é redução de 25% em relação... Desculpa, nossa, eu estou aqui... O light, ele tem uma redução de 25%. Isso, light. 25% de algum nutriente, geralmente... Pode ser em relação à gordura, em relação ao açúcar. Quando eu falo de diet, ele é zero em algum nutriente. A maioria dos alimentos diet são diet zero açúcar. Tá? Okay. Então, só que assim, e aí quando eu falo zero, é zero em alguma coisa. Então, o alimento zero, ele é um alimento diet. Tá? Ele é zero ou em açúcar ou zero gordura. Só que quando a gente faz na indústria de alimentos, quando existe a preparação desse alimento para ele se tornar diet ou se tornar light, existe modificações na sua composição, né? na receita do alimento mesmo. E aí, por exemplo, vou te dar um exemplo, um chocolate diet, ele foi reduzido de açúcar. Só que para ele ter aquela textura, aquela consistência, ele foi incluído uma proporção maior de gordura. Então, olha, eu vou comer um chocolate diet, porque o chocolate diet é zero açúcar, então eu vou estar melhorando a questão calórica. E, na verdade, não está melhorando a questão calórica. Ele tira o açúcar e joga na gordura. Joga gordura para poder ele ter a consistência. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a esses alimentos industrializados. Ai, Carolina, excelente. Olha... Tá aí, gente, ó, fica esperto aí, os chocólatras de plantão que estão, assim, entre aspas, tentando fazer uma dieta, dar uma emagrecida, cuidado com esse truquezinho que a Carol acabou de revelar aqui para nós. Carol, quem quiser conversar com a Carolina, quem quiser conversar com você na faculdade de Venceslau Braz, como faz? Primeiro, pode? Claro que pode, eu estou à disposição, né? A faculdade tem aí o telefone de marketing, né? A gente pode ser acessado através dele e eu estou à disposição aí para responder as perguntas, né? Em relação à alimentação. Maravilha.
Carol, maravilha te ver, né? Muito bom mesmo e muitíssimo obrigado por essa entrevista. Muito legal. Vou te chamar aqui outras vezes. Tá certo. Tá Obrigada, bom? Otávio. Eu que agradeço, viu? A atenção, e a gente está sempre à disposição, a faculdade, para estar aqui junto com você. Essa é a professora e nutricionista da Faculdade Venceslau Braz, Carolina Moreira Vieira Carvalho, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.